graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os queridos irmãos. Pois bem, meus amados, eu gostaria de conversar com vocês nesta noite sobre um tema, creio, de grande relevância: como vencer os gigantes. Como vencer os gigantes? E para isso, eu peço a gentileza que você abra a sua Bíblia, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Permita-me, os irmãos, fazer uma leitura um pouco mais extensa. Iniciaremos a leitura no versículo 24. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 24. Nós vamos ler nesta noite uma das narrativas mais conhecidas de toda a Bíblia. Vamos ler nesta noite um fato que, bem conhecido até por aqueles que não são crentes: a luta de Davi com Golias. Acompanhe a leitura, por favor. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro.
e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi, o filisteu. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus, e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e a desembainhou, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, até às portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair a Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Até aí. Queridos irmãos, esta história, este relato histórico, talvez seja uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia Sagrada. Até as pessoas que não têm muita intimidade com a palavra de Deus conhecem essa história. E é necessário nós compreendermos o fato que ocorreu no passado, também de uma forma ainda que muito específica, na vida de cada um de nós também ocorre. Eu quero dizer-lhes com isso que no passado Davi lutou com gigantes, mas hoje nós também enfrentamos os gigantes. Nós vivemos um tempo em que nós precisamos encarar os gigantes que se levantam. Assim como aquele gigante Golias afrontou o exército de Israel, há muitos gigantes que se levantam hoje para afrontar o povo de Deus, para afrontar a você, para afrontar a mim. Mas quem seriam esses gigantes?
Gigantes são tudo aquilo que é maior do que nós. Gigante é tudo aquilo que você olha e você sabe que, humanamente falando, não há condição de você vencê-lo sozinho. Esses gigantes são atrevidos. Esses gigantes existem hoje, estão presentes no dia a dia. Possivelmente você já encontrou alguns deles. Quiçá já tenha lutado com alguns gigantes. E certamente você ainda lutará com outros gigantes. O fato é, meus queridos irmãos, que tudo aquilo que intimida você, que amedronta você, que você olha e aparentemente é maior do que você, esses são os gigantes que você precisa enfrentar. Os gigantes são maiores do que nós. A nossa força é pequena perto dos gigantes. É verdade que, se olharmos pelo lado humano e racional, nós não conseguimos vencer. Para que os irmãos tenham uma ideia, uma noção, Golias afrontou o exército de Israel por um espaço de 40 dias. Os filisteus eram inimigos históricos de Israel. E esse inimigo histórico, em várias oportunidades, eles entravam em guerra. Mas neste ato, neste momento, havia uma proposta feita por um gigante, por um guerreiro filisteu. E a proposta que ele fez foi a seguinte: para que os exércitos vão lutar? O povo de Israel, escolham um guerreiro para lutar comigo, e assim nós pouparemos os exércitos. E há de ser que aquele que vencer a batalha, então esse será o exército vitorioso. E diz a palavra de Deus que Golias então afrontou o exército de Israel por um espaço de 40 dias. 2 vezes por dia, Golias vinha afrontar. E a palavra de Deus diz que todo Israel temia e tremia. Ninguém se dispôs a lutar com Golias. O rei não se dispôs. E nenhum homem do exército do rei Saul também se dispôs a lutar contra aquele gigante. Eles estavam amedrontados. A função dos gigantes que nós enfrentamos é a mesma. É amedrontar você. É colocar você para correr. A função dos gigantes, ela não mudou, é a mesma, é enfrentar e dizer para você que você não consegue vencê-los. Aquela fala de Golias, ela ecoa nos nossos dias. E muitos são os que não conseguem enfrentar os muitos Golias que aparecem diante de nós. É verdade que cada um de nós tem o seu gigante para enfrentar. E eu quero dizer a você que eu não sei qual é o seu gigante. Eu não sei o que te amedronta. Eu não sei o que você olha e você sabe que é maior do que você, que a sua força é pequena para enfrentá-lo. Talvez um trauma, talvez uma decepção, talvez uma mágoa que você tenha no seu coração, talvez um problema que você tenha vivido no seio da sua família ou com uma pessoa muito querida e você não consegue vencer isso. Talvez uma doença, quiçá uma enfermidade que levou uma pessoa querida à morte. E até hoje você não consegue vencer isso. Esse é o gigante que você precisa vencer. Quem sabe o gigante que você precisa vencer é um problema de saúde, ou um problema financeiro, ou uma afronta que você recebe cotidianamente, seja no trabalho, seja dentro da sua casa, um problema que você tem, e você olha para aquele gigante e você diz, é maior do que eu, é mais forte do que eu não tenho como enfrentá-lo, eu sei que eu não posso enfrentá-lo, então o melhor é recuar. Isso é a coisa mais natural que a grande maioria das pessoas, é a forma como a grande maioria age diante dos gigantes. Como Israel agiu no passado. Os gigantes nos colocam medo.
E eu quero, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu sei que, se não todos, a grande maioria dos que aqui estão, se não enfrentaram os gigantes, estão enfrentando agora. E se não estão enfrentando agora, haverão de enfrentá-los em breve. O objetivo deles é botar você para correr. O objetivo desses gigantes é afrontar você e dizer: a sua força é pequena e você não pode me vencer. Mas, queridos irmãos, vencedores de gigantes não nascem vencedores, são forjados. Vencedores de gigantes, eles são forjados exatamente na urdidura das lutas e das provas. São as lutas e as provas que nos fazem vencedores de gigantes. Essa noite eu quero trazer à sua memória alguns fatos. Thomas Edison, um grande cientista, ele, em determinado momento da sua vida, quando ainda criança, tenra idade, ele foi retirado da escola, isso é, a escola o expulsou. E então ele virou-se para sua mãe e disse: mamãe, por que eles me rejeitaram? E a palavra dela foi: porque você é muito inteligente, meu filho. Os seus coleguinhas não conseguiriam acompanhar você. E esse homem, Thomas Edison, ele diz que para você vencer as suas lutas, os seus gigantes, 10% é inspiração, 90% é transpiração. É necessário suar. É necessário as lágrimas. Vencer gigantes não se vence acomodado na sua comodidade de saber: não dá para mim. Prefiro aceitar as coisas como elas são e não enfrentá-las. E é maravilhoso porque não apenas Thomas Edison, ele teve apenas, se não me falha a memória, foram próximos de 1000 invenções, e além da grande invenção, a lâmpada elétrica. Mas um outro nome que nos chama a atenção é Ludwig van Beethoven. A família de Beethoven era uma família com problemas genéticos. E Beethoven, quando a sua mãe estava grávida, o médico orientou que ela abortasse. Mas ela prosseguiu na gravidez até que nasceu Ludwig van Beethoven. Ele nasceu com um problema de visão. Aos 46 anos, ele estava de audição, perdão. Aos 46 anos, ele estava totalmente surdo. E por incrível que possa parecer, foi daí por diante que ele compôs, a sua composição foi ainda mais exaltada. Foi daí por diante que ele compôs a Sinfonia Nona, em Ré menor. E é provável que ele nunca tenha ouvido uma nota sequer da sua obra-prima. Um outro exemplo, uma serva de Deus chamada Fanny Crosby. Essa mulher, ela compôs aproximados 8.000 hinos de louvor e adoração a Deus. Essa mulher, quando nasceu, ela ficou cega, por volta do sexto ano, a sexta semana, ela ficou cega. Ela viveu até os seus 92 anos, compôs aproximados 8.000 hinos de adoração a Deus. E ela conhecia cada um daqueles louvores decorado, ela sabia a letra de cada um deles, sem conseguir enxergar. Aquela mulher, ela inspirou e os hinos que ela escreveu trouxeram bênçãos para muitos. Dentre eles, eu cito aqui
Que segurança tenho em Jesus? Há nele gozo, paz, vida e luz. Fanny Crosby. Um outro hino, quero estar aos pés da cruz. Que tão rica fonte. Às vezes nós olhamos para os gigantes e nós travamos. Nós não queremos enfrentá-los. Assim como Beethoven enfrentou o gigante da surdez e se tornou esse músico extraordinário, ele não pôde ouvir grande parte das composições que ele escreveu, mas nós ouvimos. Fanny Crosby não podia enxergar, mas escreveu hinos gloriosos. Ela poderia e teria todos os motivos do mundo para, diante do gigante da cegueira, ela recuar e dizer: eu sou incapaz, não dá para mim. O que eu quero dizer para você é que gigantes existem, e gigantes precisam ser enfrentados. Nós não podemos, como o povo de Israel, estarmos amedrontados diante de um gigante que nos afronta. Eu não sei qual é o seu gigante, mas hoje Deus te trouxe aqui para fazer você compreender que Ele pode fazer você vencer os seus gigantes. Os gigantes podem ser maior do que nós, mas não é maior do que o nosso Deus. Aquilo que nos põe medo, não põe medo no Senhor. Aquilo que nos amedronta, não amedronta o Senhor. Eu quero lembrar-lhes que certa vez os discípulos estavam no barco com Jesus, e diz a palavra de Deus que eles estavam amedrontados, com medo de perecer. E eles acordaram o Senhor ainda brigando. Não se te dá que pereçamos? O Senhor está dormindo? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Às vezes nós entramos em luta com Deus, como se Deus não percebesse, não soubesse que o nosso barco está enfrentando tempestades, que gigantes se levantam e nós achamos que a nossa vida está à deriva. Não, não está, irmãos. A nossa vida não está à deriva. Se Ele está no nosso barco, significa que o barco jamais afundará, porque as tempestades da vida não são maiores do que Ele. Os gigantes que se levantam contra nós não são maiores do que Ele. O grande problema para vencer gigantes, muitas vezes está aqui, na sua cabeça, subjugada pelo terrorismo que os gigantes fazem com a mente das pessoas. Vocês se lembram quando Israel estava para entrar na terra prometida? Diz a palavra de Deus que foram enviados os espias. 10 deles voltaram dizendo assim: a terra realmente é maravilhosa, mas é uma terra de gigantes, as cidades são cidades fortificadas, é impossível entrar nessas cidades. A terra é próspera, mas nós não conseguimos, não é para nós. A terra é maravilhosa, mas não dá para a gente. Eles são mais fortes do que nós. Para você vencer gigantes, é importante você ter a consciência de que gigantes só se vencem com aquele que tem poder sobre eles. O nosso Deus pode vencer qualquer gigante. Eu não sei qual é o seu problema hoje, mas eu posso garantir a você que o seu gigante é nada perto do nosso Deus. O seu Deus é poderoso. Vocês se lembram quando, em uma oportunidade, quando Eliseu estava em Dotã, e então o exército inimigo cerca Dotã, e o moço ele sai, ele olha o exército, ele volta aterrorizado, dizendo: estamos cercados, profeta, vamos morrer aqui. E então ele sai, e ele ora, dizendo: Senhor, abre os olhos dele para ver. E ele viu que sobre o exército inimigo que o cercava, havia um outro exército. Deus cuida, Deus zela. A sua vida não está à deriva da sua própria sorte. Você não é como um barco que está à deriva, que está sendo levado, impulsionado pelas ondas bravias. Gigantes não podem colocar medo em nós, irmãos.
Os gigantes existem, e é quando você se depara com gigantes que você sente quão frágil nós somos. Mas também, quando você os enfrenta no poder de Deus, você vai conhecer quão grande é o nosso Deus. Lembram-se quando Jesus apaziguou a tempestade? Os discípulos disseram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Às vezes é necessário surgir um gigante para você saber que o seu Deus é maior do que o gigante que se levanta. Às vezes é necessário surgir os problemas para você conhecer um pouquinho mais do poder do Deus que remiu a sua alma. Às vezes é necessário surgir um gigante para você se deparar com as suas limitações e aprender a depender mais de Deus, a conhecer o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus. O que eu quero dizer a você é que aquele homem, aquele gigante, realmente era para botar medo em qualquer pessoa. Diz a Bíblia que ele tinha aproximados 3 metros. Só a armadura dele pesava cerca de 60 quilos. A ponta da lança de Golias pesava 6 quilos. Aí, quando aquele jovem, ele se dispõe a lutar contra Golias, então o rei Saul o chama e diz assim: coloca nele a minha armadura. Agora você imagina, porque a Bíblia diz que Saul era alto, Davi era de estatura mediana. Você já imaginou a armadura? Devia ser cômico, né? Se não fosse trágico, seria cômico. Você imagina a armadura de um homem alto, forte, como o rei Saul, em um homem pequeno, de estatura mediana, como Davi. Davi, quando veste aquela armadura, ele diz: isso não dá para mim. Não é com essa armadura que eu vou vencer. A grande verdade é que quando você enfrenta os seus gigantes, existe uma coisa que é fundamental para você ter a vitória. Você não pode se vestir com a roupagem de outro. Você tem que ser você. Você não pode se vestir com a couraça de outra pessoa. A vitória que Deus tem é em Deus. A vitória que Deus tem para você não dependerá da couraça ou de você querer parecer com alguém que você admira. Não, irmãos. Você precisa entender que a sua vitória vem unicamente daquele que tem poder sobre tudo e poder sobre todos. Esse é o nosso Deus. O que eu quero dizer a você é que enfrente os seus gigantes. Quando disseram para Davi e informaram a Davi sobre aquela situação, enquanto o povo de Israel, o exército de Israel, olhava para o gigante e disse: ele é tremendo, ele é grande, ele é forte, não há como nenhum de nós enfrentá-los. E então eles tremiam e ninguém se dispôs a lutar. Davi, porém, disse assim: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O grande problema, sabe o que é? É que na cabeça de Davi, aquele exército é o exército de Deus. Aquele povo é o povo de Deus. Sabe por que você não consegue enfrentar os gigantes? Porque você acha que você vai enfrentá-lo com a sua força. Você ainda não compreendeu que você foi comprado por um alto preço. Você pertence a Jesus. Davi tinha o perfeito entendimento do que é pertencimento. Ele disse: esse povo é o povo de Deus. E ele está afrontando o exército de Deus. Ele não está enfrentando qualquer pessoa. Ele não está enfrentando qualquer homem. Ele está enfrentando o exército de Deus. Pertencemos a Ele. Você foi lavado no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz: aquele que não negou antes, entregou o seu próprio Filho por amor a nós, quanto maiores coisas não nos fará o Senhor. Se Ele permitiu, se Ele enviou o Filho dEle para morrer por você, você acha que Ele não vai cuidar de você? Você acha que Cristo morreu por você para que um gigante que você tenha que enfrentar seja um gigante que te derrote? Não, irmão. Os gigantes apenas servem para nós conhecermos quão pequenos somos, mas quão grande e poderoso é o Deus a quem servimos. E quanto maior o gigante, mais dependência nós temos de Deus. Porque quando nós achamos que dá para nós lutar, dá para a gente,
está no nosso top, você enfrenta sem depender de Deus. Mas quando é maior do que você cai aos pés do Senhor, pedindo a misericórdia, pedindo ao Todo-Poderoso, você passa a ter uma relação de intimidade, de dependência. Eu sei. Paulo diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Deus é poderoso. A Bíblia diz que aquele que iniciou a obra em nós, Ele a concluirá. Ele não iniciou uma obra para te deixar no meio do caminho, irmão. Ele vai concluir, Ele vai chegar ao final. Ele iniciou a obra e Ele vai concluir aquilo que Ele fez. Então, descanse em Deus, enfrente os gigantes, não recue diante deles, não esteja amedrontado. Confie no Senhor, exerça a fé, confie em Deus. Eu fico maravilhado da forma como Davi enfrentava os seus problemas. Por isso a Bíblia chega a dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, não. Davi era um homem como qualquer um de nós. Davi era um homem de altos e baixos. Davi era um homem que ora estava bem, de repente não estava bem. Davi era um homem que falhava. Só tinha uma coisa. Davi aprendeu a confiar e a depender de Deus para tudo. Davi sabia que nele não havia força, mas que o Senhor, o Deus dele, era poderoso. O seu Deus é poderoso. O Deus que enviou o Filho dele e comprou você com sangue precioso naquela cruz, que escreveu o seu nome no livro da vida, Ele cuida de você. A sua vida não está à deriva, irmão. Creia nisso. Glorifica a Deus. Enfrente o gigante sabendo, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, está comigo. Deus não apenas nos salvou, Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. Deus não apenas nos salvou, a Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos do Senhor, preciosos. Apesar de não merecermos, somos preciosos aos olhos dEle. O verso 25 diz assim, Golias afrontava o exército, e o exército de Israel amedrontado. Quem não ficaria com medo de um homem com essa postura? Eu não sei o que está amedrontando você. Eu não sei de qual gigante você está fugindo, você não quer enfrentar. Às vezes pode ser que você não queira enfrentar o gigante de um trauma que você está atrás. Às vezes você não quer enfrentar o gigante de um perdão que você precisa de liberar. Às vezes você não quer enfrentar um gigante de um sentimento que há no seu coração pela perda de uma pessoa querida. Às vezes pode ser que você ainda esteja com um sentimento no seu coração e você diz, eu não consigo vencê-lo. Mas Davi diz, quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Você faz parte do exército de Deus, você é a igreja de Deus, você faz parte da família de Deus. Irmãos, quando somos afrontados pelos gigantes, é Deus quem cuida de nós, é Deus quem peleja por nós, é Deus quem zela por nós. O maravilhoso é que quando Abner, chefe do exército de Saul, diz a palavra de Deus que quando a guerra estava por iniciar, Abner foi até a casa de Jessé. E Abner escolheu 3 filhos de Jessé, os mais velhos. Abner não escolheu Davi. Mas Davi não ficou com aquele sentimento de não me escolheu. E foi Davi quem venceu o gigante. Pode ser que as pessoas olhem para você e não escolham você. Pode ser que você seja tratado pelos Abners da vida como alguém que, isso aí não dá para nada não, isso aí é um zero à esquerda, isso aí não resolve nada. Pode ser. Pode ser que o Abner tenha olhado para você e sequer tenha percebido você. Abner escolheu outros, mas não escolheu Davi. E aí algumas pessoas têm um sentimento de frustração, porque eu nasci assim, porque eu cresci desse jeito, sabe, síndrome de Gabriela.
nasci assim, sou sempre assim. Eu nasci pobre, não pude estudar, não... Para de olhar para a circunstância. Erga a sua cabeça e olhe para aquele que é o autor e o consumador da sua fé. Pare de olhar para o gigante e olhe para aquele que é o Todo-Poderoso, Senhor dos senhores e Rei dos reis. O Salmo diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tudo pertence a Ele, tudo está debaixo do domínio dEle. Se algum gigante se levantou para afrontar você, é porque há um propósito de Deus em que neste gigante o nome dEle seja glorificado na sua vida. Se o gigante está amedrontando você, saiba, tenha uma certeza, não é por acaso. Deus está trabalhando em você. Deus está agindo em você. Sabe quando algumas pessoas fazem um tipo de oração? Eu disse aqui em outras oportunidades, pedindo uma coisa e não sabe por que recebe outra. Né? Como, por exemplo, Senhor, me dá paciência, Senhor, eu sou tão impaciente. Aí o Senhor coloca uma pessoa para afligir você, sabe, para implicar com você. Aí você diz, Senhor, eu pedi paciência, não pedi um implicante. Mas é a forma de Deus trabalhar a sua paciência. Né? É a forma de Deus trabalhar em você. Senhor, me dá mais fé, Senhor. Aí começa, se levanta aquele problemão, levanta um gigante maior que Golias. Você diz, Senhor, eu pedi fé, não pedi gigante. Os gigantes servem para você aprender a confiar em Deus. Sabe qual era o problema de Israel? Confiava na sua própria força. Davi, quando foi lutar com ele, diz, tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo, mas eu vou lutar contigo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou com os meus recursos, eu vou em nome dEle. Eu vou guiado e pelo poder dEle. A minha segurança não está no que eu tenho, mas no meu Deus, no Deus Todo-Poderoso. E aí, quando Davi se apresentou para lutar, então disseram, mas quem é você? Você é um menino. Como é que você vai lutar com o gigante? Você não tem experiência nenhuma. Ele é um guerreiro, ele luta desde a mocidade. Irmãos queridos, a coragem sem a capacitação, ela é uma loucura. E é por isso que Davi disse assim, eu vou lutar com ele, porque eu estava tomando conta das ovelhas de meu pai, e eu lutei com o leão e lutei com o urso, quando vieram para abocanhar a ovelha. E eu tirei a ovelha dele, peguei ele pela barba e o matei. Davi estava dizendo assim, eu não sou inexperiente como você acha. E para você vencer o Golias diante da multidão, é necessário você vencer o urso e o leão no seu particular. Você quer vencer o Golias? Para todo mundo ver? Primeiro você tem que vencer o leão e o urso no seu particular. Quem não vence o leão e o urso no particular, não vai vencer Golias diante da multidão. A grande verdade é que nós precisamos saber que nesta luta só há uma certeza. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só não diga, nós também venceremos, porque senão está escrito. Tem pessoas que prolongam um pouquinho, né, do texto sagrado. Jesus diz, tem de bom ânimo. Sabe o que você precisa ter no meio da luta? Ânimo. Levanta a cabeça. Você foi comprado por um alto preço, você pertence ao Todo-Poderoso. A sua vida está escondida em Cristo. Os gigantes não vêm para derrotar você, vêm apenas para que Deus seja exaltado na sua vida. Para que quando você vencer, todos exaltem e glorifiquem a Deus. Foi isso que Davi disse. O Senhor entregará você nas minhas mãos. Davi não disse, eu vou vencer você pela minha força. Não, o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Quem vai te dar vitória é Deus. Quem vai pelejar a sua peleja é Deus. E Davi vai dizer, o Senhor peleja por eles. O Senhor peleja por nós. O Senhor está pelejando, meus queridos. Nós somos um povo abençoado por Deus.
E às vezes você vê muitos crentes amedrontados, sem querer enfrentar os seus problemas. Crentes doentes emocionalmente. Tem muito crente doente, sabe por quê? Porque não foi escolhido. Ninguém acreditou nele. Estou frustrado. Confie em Deus. Confie em Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas para confundir o forte. Sabe por que você está aqui? Ou você é louco ou você é fraco. Você também, pastor. Obrigado. Eu sei disso. Mas dentro de um fraco habita um Deus que é forte. Dentro de um fraco habita um Deus que é forte. Esse Deus não conhece a derrota. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que aquele homem que estava vestido de branco, num cavalo branco, ele saiu vencendo para vencer. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele não conhece a derrota, ele não tem medo, nada coloca medo nele. Quando Jesus apaziguou a tempestade, as ondas bravias, à medida que ele pisava, tornava-se um tapete, sabe aquela estrada, tipo estrada da Europa? Né? Lisinha. Deus é poderoso. E você vai sair daqui nesta noite, eu quero que você saia daqui entendendo que crente às vezes é criticado. Lembra-se o que Eliabe falou? Quando Davi chegou diante do exército de Israel, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, disse: vem cá, o que você veio fazer aqui? Você deixou aquelas poucas ovelhas lá no campo? O que você veio fazer aqui? Como quem diz assim, quem é você para estar aqui? Para você é um molecote. Criticando Davi. Você não é nada, rapaz. Aqui é só para nós, entendeu? Um bando de medroso. Quem é você, Davi? Você tinha que ter ficado lá para cuidar das poucas ovelhas. O que você veio fazer aqui? Olha, você é presunçoso. Você é presunçoso, isso é presunção. Você veio aqui o quê? Assistir a nossa luta? Assistir a batalha? Foi o que Eliabe disse para ele. Então, meu irmão, aprende uma coisa. Se você tem medo da crítica, não faz nada não, fica encolhido mesmo. Tá? Porque só quem faz pode ser criticado. Quem não faz nada, vai ser criticado nada, né? Faz nada. Às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, e aí, como é que eu vou fazer na igreja? Meu filho, só erra quem faz. Só acerta o gol quem chuta. Entendeu? Chutou 10 para fora, fez 1-0, acabou o jogo, ganhamos. Erramos. Sim, perfeito. Nossa, de quem me recearei? Vamos prosseguir. E eu quero encerrar dizendo, você percebeu que fulano, eu ouvi, na hora daquele som, ela fez está errado aquela nota. Faz nada! Está sentado ali, notinha. Não, filho. Eliabe gosta de dar nota. Você é um presunçoso, você veio aqui só para assistir, você não faz nada. Crítica, está com medo da crítica? Então, filho, cava uma cova, joga uma pá de cal em cima e fica lá deitadinho, né? A boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas se você é como Davi, fraco, limitado, imperfeito, mas eu confio em Deus. A minha força é Deus. Não sou perfeito, mas a minha força está em Deus. O meu Deus é quem eu vou lutar, e Ele haverá de me conceder a vitória. A minha vitória eu tributo a Deus. As nossas lutas, nós só temos vitórias tributando-as a Deus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a força, a Ele o poder. Só Ele é digno de ser adorado. E é por isso que nós estamos aqui. Não por sermos perfeitos, por sermos maravilhosos, além da medida. Não. Muito pelo contrário. E eu quero encerrar dizendo uma coisa. Vencedor de gigantes estimula outros. Porque o exército estava encolhido. Quando Davi venceu o gigante, cortou-lhe a cabeça, sabe o que o exército de Israel fez?
encheu o peito e disse: agora nós vamos lutar contra eles. Vencedores de gigantes estimulam outros que estão amedrontados a irem, parte para cima. Vai para cima, irmão. Vai para cima. Que Deus te abençoe. E que você compreenda que o seu Deus é maior do que os gigantes que você enfrenta. Que a cada dia você tribute a Ele. E quando você for lutar, você diga: eu vou lutar contigo em nome do Senhor dos Exércitos. É em nome dEle que eu vou. Não vou em meu nome, não vou confiado nos meus recursos, eu vou confiado nele. E é confiado nele que nós chegamos até aqui. Que Deus abençoe. E que a cada dia você saia daqui, que hoje você saia daqui assim. Cadê o gigante? Onde é que você está, rapaz? Hein? A Bíblia diz que quando o gigante olhou para Davi e disse assim: sou eu algum cão? Davi tinha um cajado na mão. Sou eu algum cão para vir mandar um jovem aqui lutar comigo com um pedaço de pau? Sou eu algum cão? Os gigantes não conhecem o que nos é precioso. O gigante não sabe. O gigante não conhece as nossas armas. Ele só conhece as armas deles. Mas nós temos as nossas armas, diz a Bíblia, são poderosas em Deus para desfazer as obras do diabo. As armas da igreja são poderosíssimas e nada pode deter o avanço da igreja. Nós vamos avançar. O reino de Deus vai avançar. A obra de Deus vai ser concretizada. Aquilo que Jesus iniciou, Ele vai concluir para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe e que você enfrente os seus gigantes na força e no poder do Deus de Israel.